Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na primeira colocação que eu fiz, o vídeo, coloquei sobre o grande amor de Deus e falava que Deus não tem problema em nos amar. Somos nós que colocamos dificuldades para ser amados por Deus. Deus sempre nos ama, independente do que nós somos. Ele continua nos amando e não se esquece dos seus filhos. Mas o que impede o homem de sentir esse amor de Deus e de compartilhar esse amor de Deus? O que impede o homem de se relacionar com esse plano de amor de Deus? Vamos lá. O livro de Isaías, capítulo 59, ele dá uma pista para nós. O versículo 1, ele diz assim: Não é a mão do Senhor que é incapaz de salvar, nem seus ouvidos demasiado surdos para ouvir. São vossos pecados que colocaram uma barreira entre vós e vosso Deus. Vossas faltas são o motivo pelo qual a face se oculta para não vos ouvir. Então, Isaías deixa em seu capítulo 59, versículo 1 e 2, o motivo pelo qual a gente não consegue conviver com esse amor de Deus e com a presença dele em nossas vidas. São os nossos pecados que nos afasta do plano desse amor de Deus. Bom, mas o que é pecado? Pecado, às vezes a gente pensa que pecado é matar e roubar. Porém, roubar e matar são consequências do pecado. Então, o que é pecado? Decifrando pecados, o pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus. Pequenas coisas, atitudes que nós tomamos. Por exemplo, deixar de acreditar em Deus. Acreditar só em si mesmo. Se achar o dono da razão e da verdade. Não acreditar que existe um Deus que possa intervir sobre nós e nos ajudar. E daí então a gente começa a fazer um monte de loucuras, por nossa própria conta, por nosso próprio eu, e isso termina nos afastando do plano de Deus na nossa vida. E o Senhor foi claro: não é a mão do Senhor que é incapaz de salvar, nem os seus ouvidos demasiadamente surdos. São os vossos pecados que colocaram uma barreira. Então, o pecado, ele coloca uma barreira entre nós e Deus. E essa barreira impede de que sintamos esse amor de Deus, acreditemos nesse amor, e termina acontecendo que nós nos isolamos de Deus. Mas Deus continua nos amando, esperando de nós uma atitude de voltar a Ele, porque a mão do Senhor não está curta que não possa nos alcançar. Seus ouvidos não estão surdos que não possa ouvir. São os nossos delitos, as nossas falhas, os nossos erros, que constantemente nós cometemos, sabendo que não é o certo, e fazemos. Eu gosto de dizer que pecado é tudo aquilo que a gente sabe que é errado e continua fazendo. Eu sei que determinada atitude, determinado fato me afasta de Deus, mas eu continuo praticando esse hábito, isso é pecado. Então eu sei que é pecado e estou continuando fazendo. Então Deus está aí com a gente e deseja que o seu plano de amor se revele em nossas vidas. Como eu falei na primeira colocação, no primeiro vídeo, que Deus é amor, que Deus é imensamente amoroso pelos seus filhos, que Deus não encontra dificuldade em nos amar.
ele encontra dificuldade em que nós o deixemos ser amado por ele. O problema está em nós e não no Senhor. Então, resumindo, o plano de Deus não se realiza na nossa vida porque nós colocamos uma barreira entre Deus e nós por meio do pecado. E aí é preciso pensar, refletir e ver aonde eu preciso corrigir, o que é preciso corrigir para ser um bom cristão, um bom filho de Deus, para sermos pessoas mais amáveis e sensíveis ao amor de Deus. Porque, na verdade, essa insensibilidade que nós temos, que impede de nós termos um amor profundo com Deus e deixar que esse amor de Deus também se realize em nós em profundidade. Deus nos abençoe.